Bem-vindos, família, a mais um vídeo. Olha aqui que vos falei, o professor T. Nossa, sou professor de Biologia, assim como de Química. Família, eu vos peço, família, subscreve-se no canal, compartilha este vídeo para os seus amigos, para seus primos, sobrinhos, vizinhos, ok? Colegas da faculdade, escola. Compartilha este vídeo, porque quando você compartilha, quando você dá um like, quando você curta este vídeo, você está a ajudar o meu trabalho a crescer, você está a ajudar o meu projeto Casa da Ciência Explica a crescer. Então, família, dá um like aí, compartilha este vídeo para mais pessoas possam alcançar esse trabalho 100% moçambicano, ok? Se subscreve aí, família. E também não se esquece de pegar papel e caneta porque vamos começar a decolar. Hoje, como vocês podem ver, vamos falar de classificação dos tecidos animais, ok? Classificação dos tecidos humanos, animais, ok? Bom, uma coisa muito interessante é que nós já tivemos, ok, uma aula, ou seja, duas aulas, não é? Temos a parte 1 e a parte 2 da introdução à histologia humana, ok? Coram já, para quem ainda não assistiu, Cora, vai para lá assistir aqui mesmo, no nosso canal é só pesquisar aí histologia humana, vais encontrar os dois vídeos, parte 1 e parte 2, e assiste a parte introdutória para que você possa estar neste vídeo e entender tudinho, ok? E para lembrar que também teremos aulas específicas que vamos falar, vamos abordar cada tecido. Essa aula aqui é somente para classificar os tecidos animais ou humanos, ok? Bom, uma coisa muito interessante, família, é que os tecidos, não é? Na parte da histologia, onde vamos estudar os tecidos. Lembrando que histologia é a parte da biologia, não é? Que se estuda os tecidos, ok? Bom, uma coisa muito interessante, os tecidos na verdade são quatro. São quatro tecidos que vocês precisam dominar e conhecê-las, ok? Bom, uma coisa muito interessante é que temos o tecido epitelial, temos o tecido conjuntivo, temos o tecido muscular, temos o tecido nervoso, ok? Então são esses quatro tipos de tecidos que nós vamos estar aqui ao longo da nossa viagem, das nossas aulas aqui, vamos desmanchar cada uma delas, ok? Para essa aula é classificação, ok? Bom, uma coisa muito interessante é o tecido epitelial, família. Na verdade, o tecido epitelial ele vai se subdividir em dois tipos de tecido. Temos tecido epitelial de revestimento, ok? E tecido epitelial glandular. Ok, o tecido epitelial de revestimento, família, reveste o quê? Revestimento é porque vai revestir alguma coisa. Vai revestir, na verdade, as partes do nosso corpo, ok? Vai revestir as partes do nosso corpo. Temos no caso, por exemplo, da pele, ok? A pele, ok? É um tecido epitelial, ok? A nossa pele é um tecido epitelial. Eu acredito que você já por vezes, você já se cortou, mas não saiu sangue. Significa que você não atingiu o tecido conjuntivo, porque o tecido conjuntivo é onde nós encontramos lá o sangue, ok? Sangue é um tecido, para quem não sabia. Mas uma coisa muito interessante, quando você se raspou, não é? Tiraste alguns pequenos fragmentos da sua parte da pele, então, e não saíste sangue, significa que você feriu o tecido epitelial, ok? Então, o tecido epitelial de revestimento é muito mais para revestir o nosso corpo, ok? E uma coisa muito interessante, teremos uma aula específica que vamos falar do tecido epitelial de revestimento, brevemente, no futuro próximo, ok? E também temos tecido epitelial glandular, ok? Uma coisa muito interessante é que o tecido epitelial glandular, ela é formada a partir do tecido epitelial de revestimento. Então, podem perguntar por aí, o tecido epitelial glandular, de onde vem? De onde é formado? Qual é a histogênese, na verdade, do tecido epitelial glandular? Simples, família. O tecido epitelial glandular ele é formado a partir do tecido epitelial de revestimento. Por favor, guarde isso, escreve, grifa num sítio para que você não possa esquecer, ok? Bom, depois temos aqui o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo ela divide-se em dois também, ok? Ou ela vai subdividir-se em dois. Temos tecido conjuntivo propriamente dito, que também podemos representar, não é? Com essas siglas TCPD, que significa tecido conjuntivo propriamente dito. E temos também um tecido conjuntivo especial, ok? Bom, o tecido conjuntivo propriamente dito, ela também vai se subdividir-se em dois. Vai se subdividir em tecido conjuntivo propriamente dito, frouxo, e tecido conjuntivo propriamente dito, denso, ok? Agora, o tecido, na verdade, o tecido conjuntivo propriamente dito, denso, ela também vai subdividir-se em dois. O tecido denso modelado e o tecido conjuntivo propriamente dito
denso, não modelado. Ok, família? Uma coisa muito interessante, família, que muitos estudantes se complicam é, porventura no exame podem colocar tecido não modelado. Quando se fala de tecido não modelado, família, é a mesma coisa dizer tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. Só que esse é um nome muito longo. Então, o que eles fazem? Não é? O que os examinadores ou nos livros colocam? Colocam de uma forma abreviada, ou seja, de uma forma, vão enxugar o nome. Só colocam apenas tecido não modelado. Colocam tecido modelado. Mas é importante você antenar isso na sua mente, colocar isso na sua mente que quando se diz tecido não modelado, é o mesmo dizer tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. Ou tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado, ok? Só que é uma maneira de eles representar, ou seja, de colocar os nomes. Mas é importante vocês fixarem isso. Por exemplo, temos no caso do tecido frouxo. Eu disse tecido frouxo, mas o correto, o mais correto, ou seja, eu posso representar assim: tecido conjuntivo propriamente dito frouxo. Ou posso dizer tecido frouxo. Ou posso dizer tecido conjuntivo propriamente dito denso, neste caso, não é? Agora, eu posso dizer tecido denso. É a mesma coisa, família. Por favor, não confundam isso, ok? Não confundam. Aí só apenas enxugaram o nome para não dizer todo o nome que é longo. Mas é importante vocês saberem dessas pequenas pegadinhas que porventura vocês podem encontrar na internet, nos livros, ok? Assim como com os examinadores nos exames, ok? Bom, agora temos o tecido conjuntivo especial, ok? Ela também vai subdividir-se em adiposo, cartilaginoso, ósseo, hematopoético e sanguíneo, ok? Agora, o tecido conjuntivo especial, adiposo, estamos a falar de gordura, família. A gordura, a inserção de gordura na parte do nosso corpo. Ela, na verdade, ela é um tecido conjuntivo, ou seja, é através do tecido adiposo, onde lá encontramos a gordura, ok? Tecido adiposo é só recordar da gordura aí, ok? Agora temos tecido conjuntivo especial do tipo cartilaginoso, ok? As cartilagens do nosso corpo, por exemplo, aí é só pegar, por exemplo, a sua orelha, não é? Vai sentir essa estrutura aí, parece osso, mas não é osso, é uma cartilagem. Significa que é o tecido conjuntivo especial do tipo cartilaginoso, não é? É importante vocês fixarem isso. Depois temos tecido conjuntivo especial, especial ósseo, ok? Ósseo. Essa é a formação dos ossos, do nosso esqueleto, ok? Então, o nosso esqueleto, o ósseo, na verdade, a formação do osso, ok? A formação do osso, então, é o tecido conjuntivo, ok? Ósseo. Assim também aqui pode dizer tecido conjuntivo ósseo ou tecido ósseo. Eu também posso dizer tecido cartilaginoso ou tecido adiposo, mas é importante vocês saberem que esse tecido é chamado também de tecido conjuntivo especial adiposo, tecido conjuntivo especial cartilaginoso, tecido conjuntivo especial ósseo, tecido conjuntivo especial hematopoético, tecido conjuntivo especial sanguíneo. Mas eu posso dizer também tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido hematopoético. Mas é importante vocês saberem que esses tecidos aqui provém do tecido conjuntivo, principalmente do especial, ou seja, tecido conjuntivo especial, ok, família? Então, por favor, não se confundam. E também temos o tecido hematopoético. Agora, o tecido hematopoético, família, muita gente confunde o tecido hematopoético e sanguíneo. Pensam que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Repito, não é a mesma coisa. Se tinha essa ideia na mente, remove, porque não é a mesma coisa. Por quê? Simples. No sangue, família, o sangue é dividido em duas partes. Temos a parte sólida e a parte líquida. A parte líquida é onde lá nós encontramos água e sais minerais. A parte sólida é onde nós encontramos os elementos figurados, ou seja, as células. Estamos a falar, por exemplo, de eritrócitos, que também são chamados de hemácia, que também pode ser chamado de glóbulos vermelhos. Encontramos também o que? Leucócitos, que também são chamados de glóbulos brancos, muito mais para a defesa do nosso organismo, ok? Agora, essas células e fragmentos celulares, neste caso estamos a falar de plaquetas. Então, esses elementos figurados são formados a partir desse tecido hematopoético. Só que eles também compõem um sangue.
ok? Significa que temos tecido sanguíneo. Lá dentro do tecido sanguíneo, no sangue, encontramos esses elementos figurados que compõem também o sangue, ok? Então é importante. Só que esses elementos figurados não são formados aqui no tecido sanguíneo, mas sim são formados no tecido hematopoético. Eu acredito que vocês já entenderam, não é? Então, por favor, por mais que a hematologia não estuda o sangue, não é? Hema vem do sangue, não é? Então, não quer dizer que esses tecidos estão a falar da mesma coisa. Não, não, não. Por favor, se tinhas isso na sua mente, por favor, remova. Não se complique, ok? Não se complique, ok? Bom, depois temos aqui o tecido muscular. O tecido muscular, família, ela subdivide-se em dois. O tecido muscular liso e o tecido muscular estriado, ou estriado, ok? Estriado, ok? Agora, o tecido muscular estriado, ela também vai subdividir-se em dois. O cardíaco e o esquelético. Agora, eu posso dizer tecido cardíaco ou tecido esquelético, mas é importante vocês saberem, aquilo que eu estava a ensinar aqui, que podemos chamar de tecido muscular estriado cardíaco ou tecido muscular estriado esquelético, ok? Bom, o tecido muscular liso. Liso por quê? Porque as células que vão compor esse tecido, não é? Recordando que o conjunto de células, não é? Eles vão formar, neste caso, o tecido. Então, as células, não é? Formam esse tecido muscular. Elas, na verdade, não apresentam fibras, ok? Não apresentam, nas fibras não apresentam algumas estríades. Então, é por isso que é chamado de tecido muscular liso, ok? E depois temos tecido muscular estriado, ok? E depois temos o estriado cardíaco. O cardíaco é concernente ao nosso coração. Ok? Significa que o músculo que vai formar o nosso coração é um músculo estriado, não é? Do tipo cardíaco, ok? Cardíaco. Então é muito importante vocês fixarem isso na vossa mente. Também é chamado de miocárdio. Acredito que esse nome vocês já ouviram falar, não é? Miocárdio, ok? Tecido muscular estriado do tipo cardíaco, ok? Depois temos tecido muscular estriado do tipo esquelético. Ok, o músculo, na verdade, que banha, não é? Que constitui o nosso esqueleto é o tecido muscular. É importante vocês fixarem isso na vossa mente, ok? Que o tecido, ou seja, o músculo que compõe o nosso esqueleto, não é? Que banha o nosso esqueleto é o tecido muscular. O músculo que vai banhar, neste caso, é o tecido muscular estriado do tipo esqueleto, ok? Esquelético, ok? E por fim temos o tecido nervoso, ok? Temos aqui o tecido nervoso, ok? O tecido nervoso, família, não há não podemos classificar com outros tipos de tecido, ok? Não podemos dizer que ela vai subdividir-se em tanto ou não, ok? Por quê? Simples, porque muitas das vezes nós só vamos classificar concernente a estruturas que elas têm, ok? Estamos a falar de neurônios, ok? Aqui já não vamos introduzir aquele processo de o sistema nervoso, por exemplo, dividido em central, periférico, autônomo, ok? Então, aqui, isso é muito mais tratado na fisiologia, ok? Significa que o tecido nervoso é só ele tecido nervoso. Somente vamos classificar, ou seja, vamos falar apenas do que compõe o tecido nervoso. Estamos a falar de neurônios, ok? Etc, dendritos, etc, ok? Então é muito importante vocês fixarem isso, porque pode dizer, classificamos os outros, mas o tecido nervoso, por que nós não classificamos? Por simples fato, não é? Porque quando nós falamos já de sistema, está incluso muito mais na fisiologia, ok? E não na histologia, ok? Na histologia apenas só vamos abordar os componentes que constituem o tecido nervoso, não é? Conforme eu estava a dizer aqui, neurônios, dendritos, não é? Axônios, ok? Então é muito importante vocês fixarem. E também para dizer que o tecido conjuntivo é o mais diversificado, como vocês podem ver aqui, não é? Temos mais tecidos, não é? Ao nível do tecido conjuntivo, enquanto que os outros não são tão diversificados, ok? Então, o mais diversificado, o tecido mais diversificado é o tecido conjuntivo. Para quem não sabia que o sangue é um tecido, fica a saber, é um tecido conjuntivo. Família, então essa aula era uma aula de classificação, na verdade,
dos tecidos animais, humanos, ok? Então é muito importante vocês fixarem isso para que possamos dar decolada para as próximas aulas. Para as próximas aulas, vamos falar do tecido epitelial, não é? Vamos pegar de uma forma específica o tecido epitelial, vamos desmanchar tecido de revestimento glandular, vamos terminar, vamos entrar no tecido conjuntivo, vamos entrar no tecido muscular, tecido nervoso, ok? Então se liga aqui, compartilha este vídeo para os seus amigos, para os seus primos, não se esqueça de compartilhar também na faculdade, com seus colegas, na escola, não é? E também família, por favor, não esquece de subscrever-se no canal. Subscreva-se, família, porque você está a ajudar o meu projeto a crescer. Casa da Ciência Explica. Família, então é isso aí que vos falo aqui. É o professor Tinos. Então sou professor de Biologia, assim como de Química. Então, família, falou!